pessoal, Elias Jaburaqui. Alguns dias atrás houve uma verdadeira chacina aqui no Rio de Janeiro, a maior operação policial da história, pelo menos do estado do Rio de Janeiro. 130 mortos contabilizados, feridos, 4 policiais mortos, enfim, inocentes mortos. Aquele show de horror que vocês imaginam. Isso tomou conta da pauta nacional. Todo mundo passou a discutir segurança pública. Eu mesmo fiz um vídeo já dizendo muito claramente que eu não sou um especialista em segurança pública. É bom deixar isso muito claro. Eu fui muito atacado no X, porque primeiro eu fiz uma postagem dizendo da ideia de que isso é um pouco isso é parte de um todo que envolve as contas que o neoliberalismo está entregando ao país após 40 anos de diminuição do tamanho do Estado, não é? Fala-se muito em recuperar território, mas os territórios eles não foram tomados pelo tráfico, eles foram entregues para o tráfico, né? E para a criminalidade, né? Então isso é um sintoma mórbido de falta de presença do Estado. E aqui não é falar que não tem escola na favela, não tem creche na favela, não é isso. O hospital. Quando eu falo presença do Estado no território, eu falo inclusive de um Estado que seja indutor da economia, um Estado que seja o operacionalizador do princípio da demanda efetiva, um Estado que opere de fato um capitalismo nacional, né, capaz de criar oportunidades para milhares de pessoas, oportunidades industriais e em serviços tecnológicos. Ou seja, você vai criando capacidade de mobilidade social numa sociedade, e isso certamente enfraquece o poder da criminalidade, né? E a criminalidade, o poder dela se assenta em cima da impossibilidade das pessoas terem um horizonte. Mas isso é um assunto que vai tratar daqui a pouco, tá? O tema hoje aqui, evidentemente, que é Projeto Nacional de Segurança Pública, porque é um tema que é parte do Projeto Nacional de Desenvolvimento. A gente vai tocar nesse assunto, mas sem antes responder aqui aos nossos haters, né? Eu, por exemplo, após eu ter gravado esse vídeo que foi para o Instagram e para o X, vem aquelas respostas, né? Como que a China lida com a criminalidade? Você paga pau pra China, mas a China enfia o cacete, tem pena de morte, e aqui no Brasil você quer que passe a mão na cabeça de bandido. Pessoal, menos, né? Primeiro que a China fez uma revolução em 49, né? Então o conteúdo de classes de Estado na China, do Estado chinês, é completamente diferente do conteúdo de classe do Estado brasileiro. Na China tem a pena de morte, que não entra no mérito, que já tive até polêmica em cima disso. A pena de morte atinge diretamente bilionário na China. Milionários são condenados à morte na China. Você não vê operações policiais na China a céu aberto atacando bairros populares de Pequim ou de Xangai. Aliás, você nem vê operações policiais na China, até porque a polícia na China, né, ela mal anda armada no país, né? O que acontece são milhares de operações policiais que ocorrem na China, em que é utilizada amplamente instrumentos de inteligência para tal. Então, todos os bandos criminosos chineses que foram desmontados nos últimos 10, 20, 30 anos, não teve uma operação militar, policial militar, assim, espetacularizada, nada disso. Não teve nenhum inocente morto, não teve 100 pessoas mortas simultaneamente. É uma outra coisa, China. No caso brasileiro, o Estado nosso, ele tem um controle de classe muito claro, e é evidente que eles vão atacar as áreas pobres, porque não é uma questão de enfrentar a criminalidade, assim, controlar a população pobre, né? E não vão atacar diretamente os chefes do tráfico, né? Ou os grandes chefões que não estão na favela. Isso aqui não é bravata, pessoal. Isso não é bravata, tá? Não estão na favela os grandes chefões do tráfico de drogas. Mas voltando à China. O Partido Comunista chegou ao poder em 49, e aí sim, em 49 houve, durante os 5, 6 anos, um processo de repressão pesadíssimo sobre o crime organizado. Até porque a China em 1949 tinha 1/3 da sua população masculina viciada em ópio. Então o tráfico de ópio, ele era algo muito mais entranhado nos poros da sociedade do que o crack no Brasil, por exemplo, né? Então ali a repressão policial e a repressão do Estado chinês contra o crime organizado foi implacável, né? Então, esse é um ponto fundamental. Não comparem o Brasil com a China, pelo amor de Deus, não compare Estados Unidos com a China, né? Sabe? A China é uma outra história. A China não tem, já vou repetir aqui, a China não faz operações policiais em bairros populares. Polícia na China, a mão anda armada. O que a China faz são grandes operações de inteligência, por exemplo, em Xangai. Eu sei porque aí é uma questão de vivência pessoal. Em Xangai, se você roubar um celular na rua, se o celular for pego na rua, você for assaltado, em menos de 15 minutos essa pessoa está presa. Se tiver um grande assalto, vamos fazer de conta que consegue entrar um bando armado em Xangai e fazer um assalto. Ninguém sai da cidade em menos de meia hora. Uma cidade muito grande. E as fronteiras da cidade são fechadas em meia hora. E outro ponto que é interessante para confrontar o bolsonarismo. O Bolsonaro, até um tempo atrás, estava dizendo que, olha, todo mundo tem que comprar um fuzil. E uma das características da Revolução Chinesa foi o quê? Desarmar a população. Ninguém anda armado na China.
a não ser a polícia e o exército, as Forças Armadas. É o oposto, pessoal. É o oposto. Isso é interessante colocar, por quê? No caso brasileiro, né, uma das perguntas que se fazem muito, qual que é? De onde que vem tanta arma, né? De onde que o que que alimenta, né, esse do ponto de vista de armamento, crime organizado? Pessoal, nós traficamos armas, contrabandeamos armas do Paraguai, nada contra o Paraguai, muito pelo contrário, um grande país sério, vamos dizer assim, um Estado nacional, enfim, sério. Vou entrar aqui no mérito sobre o Paraguai, mas o fato é que é do Paraguai que chega a grande parte das armas do Brasil. Teve um ano, no Paraguai, em que sumiram 17.000 armas, entre fuzis e pistolas. E onde foi parar esse aparato todo? Parar no Brasil, no Rio de Janeiro. Esse é um ponto. Outro ponto, no Brasil existem mais de 800.000 CACs. CAC é aquela sigla, né, dos pessoal que é caçador, atirador, enfim, que foi implantado por Bolsonaro. Esses 800.000 CACs, são vários os casos desse pessoal que vai em delegacia fazer BO porque sumiu a arma deles. Quem me garante que boa parte desses CACs, patrocinados por Bolsonaro, não estava esquentando as armas por um parar na mão de traficantes? Então, acho que esses são 2 pontos fundamentais. Na China, enquanto as armas não são, a população foi completamente desarmada, e no Brasil se incentivou a armar as pessoas, e nos Estados Unidos, aqui no Brasil, criou-se uma forma, um instituto legal em que alguém pode andar armado, né? E esse instituto legal acabou se transformando no quê? Numa forma de esquentar as armas para o tráfico de drogas no Brasil, para as redes criminosas, a milícia, tráfico, o PCC, etc, etc, etc. Então não compara, pessoal. O X virou esgoto, né? O X virou uma coisa eu não sei nem o que eu faço mais naquele lugar, entendeu? Porque é esgoto puro, né? As pessoas se acham tão inteligentes que, e aí passa pano para a China, mas para o Brasil tem que passar pano para bandido. Na China não acontece desse jeito. Só vamos estudar, né? São 2 realidades completamente distintas, 2 conteúdos de classe de Estado completamente distintos. E aqui no caso brasileiro, tem casos que tem alguns dados interessantes. As maiores apreensões de armas e drogas feitas no Brasil não foi feita em favela. E aqui eu não estou passando a mão na cabeça de criminoso, não estou passando a mão, não é nada disso. Papo de direitos humanos, eu sou favorável aos direitos humanos. Essa pauta, amplamente favorável, eu nem a minha é uma pauta indiscutível dos direitos humanos. Mas não é o caso aqui. Aqui é um dado, ou seja, as maiores apreensões de drogas e armas do Brasil não foram feitas em favelas. Teve o caso da apreensão de fuzis no condomínio que Bolsonaro mora, apreensão de droga no avião presidencial do Bolsonaro. Se apreendeu muito mais drogas do que nessa operação. Aquele caso do helicóptero que dizem que era alugado pelo então senador Zé Perrella, um rapaz de Minas aí, né? Que chegou não sei quantos quilos de cocaína pura. Então já vamos limpar o terreno e dizer, não é na favela que está o problema, entendeu? Esse é o X da questão. Por um outro lado, eu entendo perfeitamente, aquele cara, aquele trabalhador, veja bem, o trabalhador que está numa escala 6 por 1, aquela escala extenuante, ganhando salário mínimo muitas vezes, e esse cara realiza um sonho de comprar um celular, um iPhone, por exemplo, e paga em 30 vezes esse negócio. Eu entendo o ódio dessa pessoa quando ele sai na rua com esse celular e esse celular é roubado. O cara quer que o cara morra, meu amigo. É normal, isso é humano isso aí. O cara 6 por 1, paga em 30 vezes, o celular é roubado. Qual que é o desejo dessa pessoa? É que essa pessoa morra, que roubou o celular. Isso é humano, isso. A minha questão particular, eu acho que é a questão que tem que envolver qualquer discussão sobre segurança pública de uma forma ampla, não da forma da segurança pública como fim em si mesmo, porque ela é uma discussão de amplitude, porque envolve os mais amplos setores da sociedade, tanto da sociedade civil, chamada sociedade civil, quanto os seus setores econômicos, né? A minha questão é ver como, aliás, nem é uma frase minha, isso é do meu amigo velho dos livros, que ele trouxe esse exemplo, né? A minha questão é fazer como que as pessoas não chegam ao ponto de ter que roubar um celular, seja para alimentar o vício, seja para uma outra coisa. E aqui entra a questão do projeto nacional. Primeiro ponto, a gente não vai enfrentar a questão da segurança pública, pessoal, com o neoliberalismo. É incompatível um país ter arcabouço fiscal, o país ter criminalização da política fiscal, o país ter meta de inflação de 3% anualizada, o país ter a maior taxa de juros do mundo. Isso não combina com a necessidade de ampliação de investimentos em inteligência, ampliação de investimento na vigilância de fronteiras. Quando eu falo ampliação de investimentos, nisso aí, estou falando da casa de centenas de bilhões de reais, né? De forma que as fronteiras brasileiras sejam muito menos vulneráveis do que é hoje. Por que elas são muito vulneráveis? Tem até uma reportagem no Fantástico, anos atrás, demonstrando abandono completo de locais de passagem de um país a outro, né? Porque não tem dinheiro, pessoal.
Porque não tem dinheiro. Ou boa parte desses ou mais de R$ 1 trilhão vai para juros de dívida pública, ou seja, não combina. Então qualquer discussão sobre segurança pública que não enfrente essa questão, nem começa bem essa discussão. Ela nem se inicia. Um segundo ponto que eu coloco aqui, né, a reocupação de territórios no Brasil, por parte do Estado, não vai se dar tão e somente com operações policiais. Aqui eu não estou falando que sou contra a operação policial, tá? Eu sou a favor de operações policiais baseadas em altíssima inteligência. E não você deslocar 2.500 policiais militares e civis, deixando vulnerável outras partes da cidade, do Rio de Janeiro. E mais do que isso, existe um estresse de uma operação. Eles não podem se manter lá por muito tempo. Existe uma questão logística, ou seja, custa milhões, inclusive, isso daí. Então a questão não é ser contra a operação policial, per se, é observar que operações baseadas na inteligência são muito mais eficazes. O que é uma operação baseada na inteligência? Porque está todo mundo falando agora de inteligência também, né? Operação baseada em inteligência é muito objetivos, muito claro. É observar de onde sai o dinheiro que as facções criminosas usam para comprar armamento. Ou seja, rastrear o sistema financeiro. Você quer desestruturar uma organização criminosa, você não vai invadir favela. Porque certamente, pessoal, a capacidade operacional do Comando Vermelho, ela não foi nem tocada com essa operação. Eu ouso dizer isso aí. A capacidade operacional do Comando Vermelho não foi nem tocada com essa operação. O que pode comprometer a capacidade operacional do Comando Vermelho e outras facções é mexer no dinheiro deles. É saber em quais empresas são investidos o dinheiro, são lavados o dinheiro. Dizem que o PCC é o terceiro maior empregador do país, ou seja, todo mundo comentando isso daí. E quem enfrenta de fato esse negócio aqui vai um parabéns ao governo federal. A operação mais ousada da história das polícias brasileiras, com capacidade de desarticular esquemas de lavagem de dinheiro e de financiamento do crime organizado, foi feita pela Polícia Federal em São Paulo e na Faria Lima, que é o metro quadrado mais caro do Brasil. Alguém imaginava ter polícia entrando em sede de banco? Isso sim é uma operação policial que pode servir como exemplo. E aqui, voltando, inclusive, a operação policial daqui, foram apreendidos 100 fuzis, se não me engano. E um dado que o Jones Manuel trouxe em uma live que ele fez, ele fala o seguinte, e fui pesquisar depois, é verdade: tem mais de 2.000 fuzis no complexo do Morro da Penha e do Alemão. Ou seja, nem 5% dos fuzis que existem lá foi apreendido. Mandado de prisão, por exemplo, quantos foram cumpridos? Porque a ideia era invadir a favela para o quê? Para cumprir 100 mandados de prisão. Quantos foram apreendidos? Vocês perceberam que isso sumiu do debate, isso? Ou seja, existe um fato do seguinte, há 40 anos se combate o crime com violência letal, o crime só se arma ainda mais, a ponto dos caras conseguirem um drone para poder vigiar as favelas, né? E não melhora a situação. O Rio de Janeiro não tá mais seguro hoje do que ontem. Então nós que pensamos o país consequentemente, temos que trazer uma solução para isso. A solução é longo prazo, a solução é enfrentar a questão do neoliberalismo, que não tem conversa, pessoal. Eu não tem aqui solução mágica para as coisas, ou seja, o que existe são fatos, ou seja, não combina combate à criminalidade nesse nível que chegou no Brasil com políticas monetárias, fiscais, que são incompatíveis com a elevação da taxa de investimento. Esse é um ponto fundamental. Se a gente não começar por, repito aqui, se não começar por aqui, a discussão nem continua. Não tem liga, pessoal. Não tem condições de ir à frente uma discussão que trate o enfrentamento à questão do tráfico, do crime organizado e a reocupação de território sem enfrentar a questão dos marcos institucionais que criminalizam a política fiscal no Brasil. Os marcos institucionais que mantêm em pé uma ordem macroeconômica de caráter neoliberal. Não tem conversa. Nós estamos lidando com facções altamente armadas até os dentes. Você não vai enfrentar isso. Não vai enfrentar isso com uma capacidade de investimento pequena por parte do Estado. E olha, pessoal, a indústria da segurança pública, ou seja, o IPE tem uma pesquisa que trata disso, que aqui é basicamente arma, né, pessoal? Arma, né? É 380 bilhões por ano, de reais, por ano, para investir em arma e equipamento. Isso gera demanda efetiva aonde, pessoal? Aí vem uma questão geopolítica. Aonde que gera essa demanda efetiva? Estados Unidos e Israel, que são os países onde nós importamos armas e equipamentos de segurança. Ou seja, existe sim uma questão geopolítica envolvida nesse negócio. Você acha que o Comando Vermelho quer tomar o Estado brasileiro, pessoal? Você acha que o PCC quer tomar o Estado brasileiro? Não, não querem. Então por que chamar esses grupos armados, esses grupos criminosos de terrorista? O que em tese é terrorista quer tomar o poder do Estado, pessoal. Eles não querem tomar o poder do Estado. Então vai se criando uma gramática que vai naturalizando a possibilidade de uma intervenção estrangeira no país.
o Cláudio Castro entregou para o Washington informações sobre o Comando Vermelho, por exemplo, o Terceiro Comando Puro, etc, etc. Então, o que está por trás de uma operação destas, a gramática que opera uma operação como essa, também é isso, é geopolítica pura, é geração de demanda efetiva para os Estados Unidos e Israel e criação de uma gramática que pode permitir uma possível intervenção estrangeira no país. Acho que um pouco isso para desmontar essa questão toda que envolve esse aparato comunicacional da extrema-direita, esse aparato semiótico que esses caras construíram. Quem defende o projeto nacional para o Brasil, defende o fortalecimento do Estado. Estado fraco não reocupa território. Estado que não pode gastar além do que arrecada, não vai retomar conta de território. E aqui entra o ponto que é fundamental. Um país que é incapaz de gerar emprego industrial para as pessoas é um país incapaz de entregar segurança pública para as pessoas. Um país que é incapaz de observar uma favela e não ver aquilo uma gigantesca oportunidade de investimento público, não quer reocupar território. Vou dar um exemplo aqui para vocês. O Nem da Rocinha, se não me engano, ele fez uma entrevista, uma dessas biografias dele, dizendo que o Lula era o maior inimigo político dele porque ele perdia soldados do tráfico para o PAC. Ou seja, o PAC foi o programa de aceleração do crescimento e ele operou muitos anos 2010, 2011, em favelas no Rio de Janeiro. Então ele perdeu 50 soldados do tráfico. Vocês imaginem a possibilidade aberta para o Estado brasileiro reocupar território com um imenso programa de investimentos em favelas no Brasil, da ordem de centenas de bilhões de reais. Isso quebra a base, vamos dizer assim, geográfica do tráfico de drogas no Brasil, das facções criminosas. O tráfico de droga é Faria Lima, vamos dizer assim, né? Os chefões, né? Você quer quebrar a base geográfica deles. E o Estado reocupar o espaço nas cidades, reocupar o seu território, passa por intervenção urbana. Investimento público, pessoal. O país tem uma taxa de investimento do Brasil de 18%, não vai querer perder território para o tráfico de drogas? Então vem aqui uma solução que nós colocamos aqui, uma pauta, ou seja, intervenção maciça do Estado em complexos de favelas Brasil afora, no sentido de transformar o que existe ali em oportunidades de investimento, ou seja, abertura de novos campos de acumulação. Isso vai resultar em um enfraquecimento brutal da capacidade das facções criminosas controlarem o território. Então já colocamos aqui inteligência, rastrear dinheiro, até está todo mundo falando isso é um senso comum, já está se fazendo isso. Trazemos um elemento novo aqui que envolve a transformação de favela em oportunidades de investimento e abertura de novos campos de acumulação de economia, ou seja, investir centenas de bilhões de reais na reurbanização de favelas, na urbanização de favelas, né? Construção de casas, etc, 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 ruas. Isso vai diminuir muito a capacidade dessas organizações criminosas controlarem os espaços das favelas. E aqui, pessoal, aí não tem muito jeito, né? Não tem muito jeito. Reindustrializar o Brasil. A relação Projeto Nacional de Segurança Pública no Brasil passa necessariamente por um objetivo estratégico de reindustrializar o país. Criminalidade e fascismo andam lado a lado. O caso da Bélgica, a Bélgica é um país que está caminhando a passos largos para ser um narco-estado, chamado narco-estado, a Bélgica. Porque a Bélgica é um país que foi diminuindo o tamanho de Estado até virar o que está virando. Quando você diminui o tamanho de Estado, você diminui a demanda efetiva para a sociedade. Ao diminuir a demanda efetiva, você destrói a indústria. Então, a necessidade de uma reindustrialização do Brasil acelerada é funcional para a criação de mobilidade social. Aquele jovem lá, ele vai ter a opção ele vai ter uma outra opção no seu o aviãozinho do tráfico, vamos dizer assim, para ser um menino com sonho de futuro para trabalhar em uma indústria, né? Trabalhar em uma Big Tech nacional, trabalhar em uma empresa brasileira de semicondutores, realizar os sonhos de ser analista de sistema, por exemplo, né? Isso é da época antiga, TI, integrado à indústria, ou seja, esse país precisa criar oportunidades de empregos industriais. E aqui tem complexo de gás e petróleo, complexo industrial da saúde, investimentos em infraestruturas, retomar a indústria mecânica pesada, retomar a indústria de construção, ou seja, tudo que foi destruído nos últimos 40 anos tem que ser reconstruído. Isso tudo são várias camadas, ou seja, elevação da capacidade de vigiar a fronteira, investimento, reindustrialização, reurbanização, favela como oportunidade, rastrear a finança do tráfico e do crime organizado. Ou seja, um projeto nacional que consiga combinar todas essas camadas com o objetivo de enfrentar a questão da segurança pública e da retomada do território, e não um projeto nacional que responde, vamos dizer assim, essa demanda imediata da sociedade, que é enfrentar a questão da segurança pública. E aqui a esquerda tem que deixar de ter medo de falar nesses termos. Ninguém aqui quer passar a mão na cabeça de bandido. Ninguém aguenta mais ser assaltado, ser apavorado. A questão não é essa, de direitos humanos ou não direitos humanos. A questão é encontrar um caminho viável para esse país
poder progredir com estabilidade social e segurança para as pessoas. E não compare o Brasil com a China. É uma comparação muito indigesta. Eu quero deixar um forte abraço e um beijo no coração de vocês. Muito obrigado. Olá, olá, olê, 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 olá. Eu sou o Lindener Pareto, historiador, e tenho um convite especial para vocês para acompanharem o Provocação Histórica aqui nos canais do Instituto Conhecimento Liberta. Toda quarta-feira, às 7 da noite, logo após o ICL Notícias segunda edição, convidados e convidadas que ajudam a gente a pensar o passado, a criticar o presente e a projetar alternativas de futuro para um Brasil diferente, para um mundo diferente. E se no cotidiano dificílimo do trabalho você perdeu o episódio inédito, não se preocupe, você pode assistir também toda quinta-feira a reprise, logo após o Rolê ICL, ao 12h30. Venha para o Provocação Histórica.